Para nós, mais uma vez, uma alegria e uma satisfação estar aqui. Do jeito que essa moça cantou, parabéns. Né? Teremos que ser felizes sempre. Né? A introdução de hoje, vou direto ao assunto, é de uma história de um homem que, depois de um tempo, aconteceu um acidente, uma coisa na casa dele, teve de ficar longe de casa. E no caminho, diz que ele deitou numa pedra. E ele viu uma escada, um caminho que ligava do céu à terra. E lá Deus falou: se tu uma bênção, eu te abençoarei por onde fores. Nós podemos dizer que quando nós nos colocamos na vida nas mãos de Deus, você é uma bênção, no louvar, no cantar, no trabalhar na igreja. Vamos relembrar? Sábado nós falamos sobre o bom samaritano. Manassés, a graça. Segunda, quem lembra? Jesus é o Cordeiro. Ontem nós falamos sobre ele é a porta para Zaqueu. E hoje Jesus é o caminho que nos liga do céu à terra. Porque esse homem falou assim: estou perdido. Diz que ele saiu sem nada. Depois vocês vão ver como que ele volta para casa. Ele saiu com uma alforje, com uma mochila nas costas, foi para casa do seu tio Labão. E vamos ver como ele voltou para casa. Esse homem, antes do sua conversão, o seu caráter era astuto e enganador. Após a sua conversão, esse homem se tornou um homem afeituoso, trabalhador, habituado à oração, disciplinado, um homem de fé. Deixa aqui. Então, quando nós vemos esses homens da Bíblia, nós falamos, eles foram santos, eles foram irrepreensíveis, eles nunca pecaram, não aconteceu nada na vida desses homens. Não. Todos que aceitaram a Cristo no caminho de Deus, aceitaram Jesus como seu Salvador, todos eles caíram em pecado. Mas esse detalhe nós podemos ver que na vida de Jacó, vocês podem abrir a Bíblia no Gênesis 32, de 22 em diante. Gênesis 32, de 22 em diante. E nós sabemos também outro detalhe. Na vida de Jacó, o que aconteceu? Apareceu seu irmão com fome, às 5 horas da tarde. Ele é um homem de caça, não tinha caçado mais nenhum passarinho. Viu seu irmão fazendo um guisado de lentilha. Chegando lá, olha, estou com fome. Ele fez uma barganha. Se você te dou comida, mas você me vende o direito da primogenitura. E diz que esse homem, ele pegou, fez o quê? Passado um tempo, seu pai ia dar a bênção sobre Esaú. E o que aconteceu? Esaú foi no mato, para o campo caçar. A sua mãe, qual o nome da sua mãe? Qual o nome de sua mãe? Raquel. Raquel mesmo? E o que aconteceu? Olha, Jacó, você vai perder a bênção. Teu pai vai dar a bênção para Esaú e nós vamos o quê? Você vai perder a bênção. Preparou uma comida de acordo com o pai gostava, fez tudo certinho. E o que aconteceu? Ele colocou... Esaú era um homem peludo, tipo quase um macaco, né? Bem peludo mesmo. E Jacó não, Jacó igual ele aqui, pouco pelo. Colocou um blusão de Esaú sobre Jacó. Na hora deu a bênção. E quando o seu irmão voltou com a caça, preparou o prato do seu pai,
Olha, alguém veio aqui, levou a bênção primeiro. Então aconteceu tudo isso na vida desse homem. Aconteceu mesmo a barbaridade. Começou o quê? A dissipação da sua família. E diz a Bíblia que ele nunca mais viu a sua mãe. Ele nunca mais pôde ver a sua mãe com vida. Só recebeu a notícia quando, após 20 anos, falou: minha mãe, nossa mãe morreu. Mas imagine só esse homem. Ele chega diante daquele velhinho, seu pai Isaac, fala assim: quem é você? Ele podia falar: eu sou Jacó. Mas significava o caráter, o nome Jacó, um usurpador, um mentiroso. Ele falou: eu sou Esaú. O pai falou assim, mas Isaac era o quê? Um homem velhinho, com pouca visão, pouca visibilidade. E estava o quê? Não enxergava dele. Seus olhos, diz a Bíblia, que estavam quase cegos. Mais cego do que enxergava. Ele falou assim: a voz é de Jacó, mas o pelo, o corpo, o cheiro é de Esaú. Quando Jacó falou, por que ele não quis falar nisso? Eu sou Jacó. Ele era o quê? Um ladrão, um usurpador, um mentiroso. Como está a nossa natureza, irmãos? Nós nascemos com 3 naturezas: natureza carnal, natureza espiritual e natural. Tudo isso envolve que a nossa concepção de homem. Mas esse aqui nós podemos ver que a natureza de Jacó, nesse sentido, estava afloreando cada vez mais. Porque ele pensava no seu lucro, pensava em si próprio, benefício próprio. E esqueceu o quê? De um Deus que transforma o caráter. E isso eu tenho falado várias noites. Quer dizer que a aparência, muitas vezes, eu vou usar você aqui, muitas vezes. Olha, ele é um bom cristão, mas sabe de semana? Olha, ele chega, vai na balada. Olha, ele chegou no domingo à noite na balada. Ninguém viu. Olha, ele chegou, colocou uma boné, um chapéu, disfarçou bem. Ninguém percebeu, mas estava lá. Vai chegar sábado aqui bonitinho, ele senta do lado da esposa, não aconteceu nada, né? Ele fica aqui com a Bíblia embaixo do braço, né? Olha, que cristão, olha só como ele fala, como ele prega, como ele trabalha. Irmãos, nós não podemos viver uma vida dupla diante de Deus. Ou você é cristã, ou você é do mundo. Não podemos ficar em cima do muro. Assim estava Jacó. E 20 anos, irmãos, ele carregou esse peso nas suas costas. 20 anos ele carregou esse peso. Porque para nós, irmãos, como é a sua justiça? Você acha que é boa? Como que você se julga muito justo? Que diz Jeremias: nossa justiça não passa de quê? Trapo de imundícia. E nós somos o quê? O maior pó, sujeira, pecado. Essa massa inerte, pecaminosa. Desde o Éden, nós carregamos quase 2000 anos de pecado nas costas. E diz que ele escutou que o seu irmão viria, ele falou assim: vou para minha casa. Daí ele arrumou toda uma comitiva. Em sonho, Jacó, ele viu o quê? Escutou que o seu irmão viria com 400 homens. O temor, medo, porque ele carregava um peso do pecado, do engano do seu pai por 20 anos. 20 anos. Então ele ficou só. O trecho diz assim, que pode ser que atravessasse o Jaboque. Jaboque significa o quê? A parte mais rasa do rio, onde você pode passar a pé ou a cavalo. O outro detalhe também, porque Jaboque, quando o povo de Israel
estava para atravessar o Mar Vermelho, Deus não vai escolher uma profundidade imensa, aquele precipício, escolheu o val do Jaboque para que aquela grande multidão descesse na parte mais rasa do rio. Que se abrisse, abriu, mas foi a parte mais plana do rio. Angústia, seu pecado por ter feito o seu pai. Ele sabia que seu exílio era por causa de tal coisa que ele fez com seu pai. O coração desse patriarca moveu-se profundamente do seu passado. Por quê? Porque lembrou que ele havia, a sua consciência o condenava. Veio também o pensamento do favor de Deus, que é das suas promessas do exílio. Esaú trouxe muitos mensageiros, falou assim, olha, Esaú ficou perturbado, perturbou muito a Jacó. Vem vindo um grande exército, o que eu vou fazer? Ele disse consigo mesmo, agora esse homem vai reclamar toda a metade da herança que eu tomei conta do meu pai. Agora eu tenho de exterminar Jacó, porque para eu ficar tranquilo com isso. A notícia volta a Jacó, ele fica com um grande temor. Esaú era capaz de fazer tudo, tudo mesmo. Mas ele poderia ser levado à violência tal, para matar o seu irmão. Imagine carregar um ódio. A mesma coisa, falar assim, olha, 20 anos eu estou com ódio de você. Quando os dois se encontram, é uma briga só, ou vida ou morte. Não é assim que acontece hoje? Não é assim no Nordeste? Ah, você matou meu pai, ou matou meu irmão. Quando encontra o cara vai, ou vai com a peixeira, ou vai com espingarda, tudo. É assim, pagar o sangue com a mesma moeda. Assim estava Esaú, estava com um nó no pescoço. E muitas vezes, irmão, quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós carregamos um peso nas costas. Ou matamos a pessoa propriamente viva. Se você está com ódio de alguém, você já está matando aquela pessoa com ódio. Você está com o sistema nervoso, o seu organismo vai criando, parece, o sistema, fala a medicina, cria até úlcera no estômago, até vira câncer. O ódio, né? E diz mais que nós falamos ontem, o ódio é um pecado que é dificilmente ser perdoado. E uma coisa significa o quê? O ódio é que nem você tem um carro. Se quer uma engrenagem da segunda marcha, o que acontece? Primeiro a segunda, não engata. Você vai ficar com o carro, ou então engatar na terceira direto. Quando você precisar pegar uma subida íngreme, engatar uma segunda, você não vai pegar. A mesma coisa é a nossa vida. Quando você não pedir perdão ou não perdoa alguém, alguma coisa está faltando na minha e na sua vida. Eu não sou falho. Quantas vezes você carrega rancor, ódio, inveja? Tudo isso aconteceu na vida de Jacó. Deus de novo concedeu a Jacó um sinal de cuidado. Sabe por quê? Ele dividiu o seu grupo em 3 partes. E o anjo do Senhor estava na frente desse bando e outro anjo estava atrás do seu bando. Que maravilha a saber que ao voltar para casa, ele sabia que Deus estava presente. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo tudo na vida. Mas tem outro detalhe, irmãos. Você ofendeu alguém, você carrega a mancha do pecado, você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, mas as consequências vêm. Eu uso a expressão dele, vou usar novamente. Olha, se ele trair, ela pode até perdoar, mas a mancha do pecado na vida dele vai ficar. Vai perdoar, tal, tudo bem, mas nunca vai ser a mesma coisa o relacionamento. Está aí. Nenhuma mulher aceita ser traída. A gente não vê nos jornais, nas manchetes, eu conheço um caso, irmãos, foi uma aluna minha na Penha, no interior, a menina desmanchou do namoro, o cara chegou, descarregou a arma nela e depois se matou.
não aceitou. Isso é o rancor aí que acontece com o pecado. Ele podia ser velado, mas no fim ficou tranquilo, porque Deus estava durante tanto tempo o conservando. De novo, Deus concede a Jacó um sinal de cuidado, proteção. Imagine só, ao andar por tudo isso que Jacó passou, ele sentia acima de tudo que ele tudo que ele fez, o cuidado de Deus. Eu lembro um verso que é muito conhecido, Lamentações 3, 21 ou 22, fala assim: as suas misericórdias renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, para nós, irmãos, acima de tudo que nós passamos na vida, Deus está sempre com você. E a única esperança de Jacó era Deus na sua vida, a sua companhia, a sua proteção naquele momento difícil. Jacó diz que prostrou-se em terra e angústia. Você já andou de noite, ficou sozinho de noite no rio? Se você tiver uma arma, se você fizer uma fogueira, ou se você ficar bem num cool, né, num lugar bem protegido, tudo bem. Imagina você ficar ao ar livre. Você tem escorpiões, você tem cobras, você tem as feras e outros animais, os morcegos, enfim, aranha, todos os animais noturnos que saem à caça, esses vão te pegar. Assim ficou Jacó. E quantas vezes ele passou a noite em claro, angústia, ligado a todo momento naquele fato. Ele ficou pensando o que vai ser. Mas Deus não se esqueceu de Jacó. Mas o amargo estava para acontecer. Em pensamento, fora o próprio pecado que estava marcando a sua vida. Uma amargura, uma dor, uma aflição. Eu pediria que o irmão lesse 32, 24. Esse é o marco do nosso sermão. Gênesis 32, 24. Pode ler, pode ler. 32, 24. Se eu achar aqui. 32, 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Irmãos, imagine só, você está andando de repente na rua, alguém te encosta aqui, primeira reação o quê? Não é? Você já bateu, alguém já encostou e eu, puxa, desculpa. Não é assim mesmo? É o reflexo. Então estava Jacó, aquele homem estava à noite, encostou na mão dele e disse que ele lutou de igualdade de força até não querer mais. Todas suas forças esgotaram até de manhã. Ele diz assim, uma força sobrenatural tomou conta de Jacó para quê? Se defender, e falou, acho que deve ser Esaú, deve ser os soldados de Esaú, eu vou lutar, lutou, mas de repente ele sentiu o quê? Alguém tocou na sua coxa. E falou, e agora? Estou perdido, vou morrer. E apareceu alguém e falou assim, quem é você? Diz que o patriarca decidiu então que caráter ele devia ser naquela noite. Naquela noite foi o clímax, o auge desse homem. Porque Deus ali provou quem era ele. Eu imagine só, irmão, você na angústia de Jacó, onde você não vai ter intercedor nenhum por seus pecados. E Satanás vai te bombardear prontamente. Olha, está lembrado daquele pecado? Está lembrado daquela traição? Está lembrado de tudo que você fez na vida? Satanás vai bombardear a sua mente totalmente. Fazer relembrar de tudo que você fez de errado. Como está a nossa consciência?
Estou cada dia diante de joelhos de Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, que Ele se intercede. Hoje é o momento. Deus está onde? No Santíssimo, intercedendo por mim e por você. Ele é o sacerdote, mas quando fechar a porta da graça, falar, basta. E ali vai o quê? Peso da consciência. Com um grande esforço, sobre-humano, ele saiu o quê? Andando. E com quem ele lutou? O anjo do concerto. Quem é? O próprio Jesus. O próprio Deus estava lutando com Jacó. Enquanto lutava, em outro detalhe mais, quando estava lutando com o anjo, um outro mensageiro foi enviado para Esaú, falando o quê? Não toque em Jacó. Não faça nem bem, nem mal. Porque com isso abrandou o coração de Esaú. E ele falou para os seus soldados, olha, também vocês, não relem a mão, não toque, não faça nenhum mal ao meu irmão. Imagine só com isso. Viu o quê? Que estava rodeado, quando Esaú contemplou a Jacó, o que aconteceu? Quando eles viram Jacó mancando, andando sozinho, o que aconteceu? Qual era o semblante de Jacó? Brilhava com a aparência de um anjo. Como pode um homem pecador, mentiroso, usurpador, sair mancando da presença de quem? Do próprio Deus. Quando vamos à presença de Deus, eles falam assim, ó, coloca um manto branco, ó, não tem nenhum pecado, você está purificado. Isso é quando nós temos fé, que Deus fala assim, ó, cobre, Senhor, com o manto da sua justiça, me purifique de todo o pecado. Eu sou pecador desde manhã até a noite, estou pecando. Não sei, mas estou pecando. Nascemos em pecado, mas carecemos da graça purificadora de Jesus. Não é? Cada manhã nós estamos falando que Jesus é, hoje para nós Ele é o quê? O caminho, a escada que nos liga ao céu. E outro detalhe, irmãos. Quando Jacó foi a primeira vez, falou com seu pai e falou assim, eu sou Esaú. Ele não teve coragem de falar, eu sou Jacó, eu sou um usurpador, eu sou um pecador, eu sou um miserável, pobre, cego, nu. Nada disso. Agora, quando ele está diante de Deus, ele fala assim, Jesus fala assim, quem é você? O que você fez na vida? O que você tem passado até aqui? Olha, eu fiz isso, me enganaram. Ele foi enganado quantas vezes? 4 vezes, 2 vezes por causa da mulher, várias vezes foi trocado o seu salário com relação ao gado que ele olhava. Ele passava noites e noites e noites cuidando do rebanho do seu sogro, Labão. E Deus viu o trabalho, o esforço daquele homem e muitas vezes o quê? Conseguiu não roubar, mas fazer o pagamento certo para Jacó. Deus fez tudo isso. E diante de tudo aquilo, eles viram assim que a glória de Jacó aconteceu muita coisa, irmãos. Outra coisa, eu vou falar mais. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Estava Jacó diante de Deus e falou assim, quem é você? E outra coisa mais, ele falou assim, quando ele reconheceu que era o próprio Deus, que ele falou assim, não te deixarei senão, não vou repetir, não te deixarei senão me, vamos falar de novo, não te deixarei senão me abençoar. Deve ser a nossa oração, irmãos.
Eu vou me levantar daqui, ó Pai, quando eu não for sentir que eu fui abençoado. Pai, olha, sou pecador, sou humilhado, sou desprezado, mas não sair da tua presença se eu não for abençoado. Se você não sentir hoje a presença de Deus hoje, clame, ó Senhor, não vou sair daqui hoje se eu não for abençoado. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jacó, Deus falou assim, qual o teu nome? Ali, irmão, nós podemos ver que Jacó teve condições de falar, eu sou Jacó, porque a sua consciência estava limpa, o seu pecado purificado, perdoado. Deus, irmãos, fez o que com Jacó? Olha, você não vai ser mais Jacó. Qual foi o nome de Jacó? Israel. Eu lembro, irmãos, deixa eu pegar essa pedrinha aqui. Deus, na sua infinita misericórdia, quando fomos para o céu, uma das grandes bem-aventuranças falou assim, eu tirei um novo nome. Deus vai dar uma pedrinha branca para você, e falou assim, você vai ter um novo nome, significa o nome de vitória perante o pecado, vitória perante o mundo, vitória sobre as suas tentações que você tem passado na vida. Eu e você necessitamos de um Salvador cada dia. Ele morreu por mim e por você. Foi por você. Diz que você olhar pelo mundo, o telescópio, única mancha no universo é a Terra, onde habita o pecado. E para terminar, irmãos, o pastor Estina, ele estava com a sua esposa doente. Ele chegou o médico falou assim, ó, até aqui o resultado da medicina foi. Depois, você se vira com seu Deus. Ele chegou no fundo do corredor do hospital. Falou assim, Deus, me leva, deixa a minha esposa. Passou a noite toda andando quase no meio da rua, das avenidas, querendo que Deus me leva, me mata, que eu deixe a minha esposa, tenho que cuidar dos meus filhos. E diz que uma certa noite, naquela mesma noite, aparece um homem todo de branco no quarto da sua esposa. Ela estava fraca, debilitada. E diz que aquele homem de branco, perto daquela mulher, e falou assim, olha, você vai ser curada, você vai ser resgatada a sua saúde. E diz que, e falou mais uma outra coisa, Deus falou para ela, olha, você vai ajudar, amparar o seu esposo no seu ministério. Pela manhã chega o pastor Estina no quarto da sua esposa, ela trocada, tomada banho, a sua afeição, sua aparência com vitalidade, disposta, e contou tudo isso para ele. Deus, irmãos, quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer reabilitar, purificar de todo o mal, de todo o pecado na nossa vida. E você vai receber um novo nome, o nome de vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma outra música. Nós somos gratos, Senhor, porque Tu é o caminho que nos liga ao céu. Somos gratos, Senhor, que quando entrarmos na nova terra, Tu nos vais dar uma pedrinha que significa o nome de vitória.
Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, por nós pecadores. Mais uma vez eu quero colocar, ó Pai, a tua igreja de Jardim Ipê em tuas mãos. Vem fazer a tua vontade e a tua obra no cada coração. Dê uma boa resto de semana. Toma, Senhor Jesus, suas dores, suas feridas. Cure-os conforme a tua vontade. Dá o seu poder, seu Santo Espírito, a tua direção, o teu amor. E fortalece, Senhor, cada dia a nossa fé em Ti, confiando no seu poder em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.